Oi gente, meu nome é Sullivan Brum e eu estou aqui com vocês nessa jornada tão importante para aprendizado da Palavra de Deus. E o Senhor nos ensina coisas muito preciosas. Hoje o nosso tema é o pecado ou a queda, porque o pecado foi aquilo que destruiu a humanidade, aquilo que fez um mal terrível e levou a humanidade a viver uma experiência chamada morte. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que vocês gravem no coração de vocês é o que consistiu o pecado do primeiro casal. Lembra? Adão e Eva. O que aconteceu com esse casal? Eles viveram a experiência de Deus dar um comando para eles e eles fazerem outra coisa. Enfim, eles desobedeceram a Deus. Então, todas as vezes que existe uma direção de Deus e a pessoa não segue a direção de Deus, ela está em desobediência e, consequentemente, está em pecado e devemos fugir do pecado. Porque Deus expulsou os pecadores do Jardim do Éden. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa não está mais em obediência, ele não pode mais estar em comunhão com Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A partir do momento em que o homem desobedece, ele perde a condição de estar no jardim de Deus, na presença de Deus. Então, devemos fugir do pecado, devemos buscar uma vida de santidade. Como é que o pecado chega a cada um de nós? Devemos lembrar que quando somos criancinhas, bem pequenininhos, a gente age por instinto. Então, é muito normal uma criancinha poder dar até um tapa na cara do papai, ou da mamãe, ou da vovó. E uma criancinha de 3 meses, 6 meses, a gente acha isso lindo, porque não tem maldade. É algo tão puro, é algo tão perfeito. Porém, a idade da consciência vai chegando e todos nós temos algo dentro de nós, que é o pecado original. É o pecado de Adão e Eva que vai passando e as nossas escolhas são sempre escolhas perversas, escolhas más, escolhas fora da vontade de Deus. Então, o pecado chega até nós pelo pecado original e pelas nossas escolhas. Nós escolhemos de acordo com a nossa natureza herdada, uma natureza má, perversa. Qual é a extensão do pecado e como ele se manifesta? Veja, a extensão do pecado é total. O pecado destruiu todas as possibilidades humanas. O pecado destruiu a nossa amizade, a nossa sexualidade. O pecado destruiu o nosso corpo. O pecado destruiu a natureza. O egoísmo humano destrói a natureza. De forma que a extensão do pecado é total. A gente encontra nos reformadores um conceito muito importante, chamado, um conceito que vai mostrar para a gente a extensão do pecado, chamado depravação total. Depravação no sentido de destruição, de mancha. Todas as áreas da nossa vida foram manchadas pelo pecado. E isso se manifesta na nossa vida. Isso se manifesta nas nossas escolhas equivocadas. O pecado é apenas um ato mau? Por quê? O pecado é um ato de maldade. É um ato de desobediência a Deus. É um ato de rebelião contra Deus. E por ele ser esse pecado, por ele ser essa manifestação de rebelião contra Deus, rebelião contra a direção de Deus, ele se torna não apenas um ato, mas um ato contínuo. O homem, ele faz coisas mais. É claro, existe a graça comum. E mesmo pessoas mais perversas, em algum momento, podem fazer algo bom, porque nós ainda somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Qual é a recompensa do pecado? Já dissemos aqui, a recompensa do pecado é a morte. Ou seja, toda pessoa que peca, essa morre. Eu quero lembrar uma coisa a vocês. Entre o pecado e a morte, há um período de sofrimento. O pecado gera sofrimento e, consequentemente, a morte.
por isso que Adão, no dia que pecou, ele não morreu imediatamente, mas começou o sofrimento, sabe? Vergonha, e depois ele perdeu a bênção de morar no jardim, perdeu a sua casa. O pecado ele faz assim, ele vai destruindo todas as coisas. A consequência do pecado é a morte. Que se entende por morte eterna? Olha, existem 2 tipos de morte. Aliás, existem 3 tipos de morte. A primeira é a morte física, que a gente sabe, assim, quando a gente fala qual é a morte, é morrer mesmo, né? Ir parar lá num caixão, é a morte física. Mas essa não é a única modalidade de morte. Existe também a morte espiritual. A morte espiritual é quando uma pessoa está longe de Deus. Uma pessoa está em pecado, ele nunca ouviu falar sobre Jesus, ele nunca se arrependeu dos seus pecados, crendo que Deus pode transformar a sua vida. Então, primeiro tipo de morte. Vamos falar, vamos modificar aqui, vamos ajustar para você entender mais fácil. Morte espiritual, quando a pessoa está longe de Deus, ela já nasce morta espiritualmente. O pecado mata a pessoa, então a pessoa vai seguindo morta espiritualmente. Aí pode ser que um dia ela entregue a vida para Jesus, aí Jesus a ressuscitou, aí ela passa a viver em Cristo. Mas se isso não acontecer, ela vai para a segunda morte, no caso, a morte física. A morte física é quando o nosso corpo se separa da nossa alma. E aí, em terceiro lugar, a morte eterna. O que é a morte eterna, meus irmãos? É a pessoa ouvir de Deus: eu não te conheço, apartai de mim para o fogo eterno. Então, 3 tipos de morte. Morte espiritual, pecado, que nos afasta de Deus. Morte física, quando esse corpo aqui se afasta da alma, vamos para o caixão. E morte eterna. Vamos lá. Existe solução para a morte espiritual? Sim, entregar a vida a Cristo. Existe solução para a morte física? Sim, nós ressuscitaremos com Ele. E existe solução para a morte eterna? Não, essa não tem solução. Quem for para a morte eterna não tem mais solução. Então, enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui, podemos viver uma vida nova em Cristo. E se você está nessa turma, muito provavelmente você entendeu e obedeceu o chamado do Senhor e foi transformado, e Deus mudou o seu coração. Glória a Deus! Aleluia! Uma nova vida em Cristo. Que se entende da morte eterna? Acabei de dizer. Que declara a palavra de Deus a respeito dos que não se reconhecem pecadores. Olha, a palavra de Deus declara que aquelas pessoas que não entendem que são pecadoras, essas pessoas são destinadas à morte eterna. Essas pessoas são ímpias, são pessoas que estão longe de Deus. Quem sofreu o castigo do pecado? E como? Gente, Deus não poderia simplesmente deixar com que o pecado seguisse na vida de alguém e essa pessoa fosse para o céu. Alguém precisaria pagar o castigo do pecado. E quem pagou o castigo? Quem foi para a cruz e morreu em nosso lugar. Essa pessoa chama-se Jesus de Nazaré. Jesus, ele foi a pessoa que sofreu o castigo do pecado. E ele sofreu isso na cruz do Calvário. O Senhor Jesus pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. Que tipo de pecador é você? Enganado ou reconhecido? Eu desejo profundamente que você reconheça o seu pecado. A pessoa ímpia, ela normalmente se acha muito mais santa do que todo mundo. A pessoa, quanto mais arrogante, mais ela acha que ela não precisa de Deus, não precisa da igreja, não precisa de Jesus, não precisa da palavra de Deus, não precisa de nada. De que ela se sente muito bem. Ela está enganada. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, miseráveis pecadores que somos, mas pecadores arrependidos, pecadores transformados pelo Senhor, vivendo o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente.